Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Pigarro. Vou continuar a música depois. Hoje brinquei muito na neve. Tô aqui com a minha garrafinha d'água. Estamos aqui para ter um encontro com Deus nesse momento. E eu quero convidar você para fechar os seus olhos para a gente orar. Então nós vamos pegar a nossa Bíblia e vamos estudar. Poderoso Deus, muito obrigado por ter nos trazido aqui nesse momento. Eu quero te pedir que o teu Espírito Santo esteja conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho do Apocalipse. Isso mesmo. Quando nós ouvimos falar do Apocalipse por aí, geralmente a gente vê cenas de destruição e cataclisma, né? Essa palavra ela é usada, associada à destruição. Mas você sabia que, na verdade, o Apocalipse, na verdade, é uma notícia de esperança para nós, são boas novas. Então é muito lindo a gente estudar a Bíblia toda. E quando a gente consegue estudar de Gênesis ao Apocalipse, a gente percebe algo muito lindo. Nos primeiros 3 capítulos da Bíblia são narradas a história da criação, a história da queda, do pecado, e a história da perda do Éden. E nos últimos 3 capítulos do Apocalipse é narrado a destruição de Satanás, a destruição das suas obras e a restauração do Éden. É muito lindo, não é? E tudo aquilo que está entre esse começo e esse fim é a forma como Deus lidou e está lidando ainda com a tragédia do pecado. Então vem comigo nessa noite. Quem aí tá com a Bíblia, manda aí um emoji, fala alguma coisa, me diz aí, porque hoje eu quero que você leia a Bíblia junto comigo, hein? Eu não vou ficar lendo a Bíblia aqui sozinha. Quem tá com a Bíblia, muito bem-vindas meninas, deixa eu ver quem tá aqui. Tá o Alexandre, ó, não é menina. Muito bem-vindo, Alexandre, Patrícia, Ângela, Ana, Ju, Juliana, Beth, Margot, Tereza, que bom que você tá aí, Tereza. Rose, querida, já tava sentindo sua falta. Dani e aqui acho que é a Késia. Muito bem-vindas e bem-vindo você, Alexandre. Bem-vinda, Adna. Quem tá com a Bíblia aí para me ajudar a ler? Rose, você tá com a sua Bíblia aí? Eu quero que você me ajude a ler, Rose. Coloca aí um emoji se você já tá com a sua Bíblia, porque hoje eu quero que você me ajude a ler, tá bom? Então, continuando, nós vamos para a nossa primeira pergunta dessa noite para a gente conversar. Onde que a gente enxerga claramente o Evangelho no Apocalipse? É uma profecia, essa palavra ela aparece no contexto de uma profecia que nós vamos estudar mais para frente. Então, esses primeiros estudos do Apocalipse, eles são estudos de familiarização, para a gente entender quais são os temas centrais do Apocalipse. E aí depois a gente vai entrar nos detalhes das profecias. Porque algo que eu tenho sentido falta de passar para vocês é que existe, por trás da interpretação profética, existe o apelo de um Deus que quer salvar. E às vezes quando a gente se detém muito nos detalhes da interpretação profética, a gente esquece a beleza de um Deus compassivo, misericordioso, que está preocupado em salvar. O objetivo de que Deus nos deu as profecias não é só para que a gente tenha um conhecimento e a gente pensa, tá bom, não é agora, né? Então deixa eu curtir minha vida. Não, é para que a gente saiba quando o nosso sofrimento acaba.
Sabe aquela coisa assim de criança quando você vai fazer uma viagem e um passeio, alguma coisa, e aí fica perguntando, ai, já tá na hora, já tá na hora, já chegou, já chegou, daqui quanto tempo, que hora vai ser isso, que hora vai ser aquilo? Então, para saciar essa nossa angústia, porque Deus nos conhece, nós somos seus filhos, e eu acho lindo a forma como é escrito no inglês, porque em inglês é como se nós, a forma como é escrito, né? We are children of God. Então é como se a gente fosse as crianças de Deus. Então é muito lindo, eu acho que se aplica muito melhor, porque de fato nós somos como crianças para Ele. Ah, aqui ó, então a Sueli tá com a Bíblia, a Rose tá com a Bíblia, então prepara lá. A primeira passagem eu vou pedir para a Rose ler, ok, Rose? Prepara aí. Separa Apocalipse para nós, capítulo 14, verso 6, e Sueli, separa aí para nós Romanos 5. Sueli, você sabe como fazer para entrar na... Ah, eu posso te chamar aqui. Vou te chamar, tá bom, Rose? Para você ler. Prepara aí, Rose. Então, pera lá. Deixa eu apertar o botãozinho errado aqui. Verso 6. Ela já vai entrar. Como é chamado no Apocalipse o plano de salvação previsto por Deus? Rose, você aceitou aí meu convite? Vou mandar de novo. Ué, não tá indo. Ô, Rose, não tá? Ah, a Rose não aceitou. Tá bom. Você não quer ler então, Rose? Aqui é Sueli. Posso te chamar para você ler para nós? Sueli tá com a Bíblia. Então vou chamar a Sueli para ler para nós. Deixa eu ver aqui como que. Deixa eu só ver como é o nominho dela aqui, como escreve direitinho aqui para não Sueli com Y e aí põe um pontinho. Então lá, vou chamar a Sueli para ler para nós. Você pode ler para nós, Sueli? Calma aí, gente, não vão embora não. Estamos tentando fazer um negócio interativo aqui, diferenciado. Sueli, vou te chamar de novo para você ler o texto para nós, tá bom? Posso chamar? Vou chamar. Ah lá, vamos ver se agora vai dar certo. Te chamei. Aceita aí. Aqui. Ah, gente, não tá dando certo, né? Olha só. Então, eu vou deixar vocês à vontade. Quem quiser ler a passagem comigo, bota aqui, me manda um convite, que aí eu vou aceitar e vocês leem a Bíblia comigo. Combinado? Ok. Vamos então para a leitura. Ah, fiquei triste. Ninguém quer ler a Bíblia comigo. Não gostei disso. Só eu que leio sozinha é chato. Então, o primeiro verso dessa noite é Apocalipse 14, verso 6. Aí eu vou explicar para vocês a natureza da minha frustração. Eu sempre dei estudo bíblico a vida inteira. E eu amo essa tempestade de ideias, né? Cada um dá a sua opinião, cada um diz a sua percepção da leitura daquele texto. É tão rico, né? A gente vê o Espírito Santo se movendo entre nós. Então, eu queria proporcionar esse mesmo ambiente de uma sala real de estudo bíblico aqui na live. Então, eu preciso de pessoas corajosas que queiram colocar a sua cara aqui junto comigo. Pode botar filtro, gente. Tem uns filtrinhos ali do lado, ó. Tem uma bolinha com umas estrelinhas assim, que é para você colocar um filtrinho lá, se você não tá se sentindo à vontade, tá descabelada, tá tudo bem. Eu só não posso vir aqui descabelada, senão eu espanto você aí do outro lado, entendeu? Então a gente vai voltar para nossa leitura da Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Primeira passagem, Apocalipse 14, verso 6, diz assim: Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu. Ele tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E por que foi necessário trazer então um plano para redimir ou salvar o homem? Vamos ver Romanos 5, verso 12. Diz assim: Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Olha que interessante a maneira como é colocado aqui. Coloca que todos pecaram, é,
como se ninguém tivesse escapatória de pecar. E por que é colocado dessa maneira? O pecado, ele causou uma mutação na nossa mente, na estrutura do nosso pensamento. E ele causou também mutação genética. Sabe como eu te provo que causou mutação genética? A gente vê na Bíblia. Quando a gente lê o capítulo 1 de Gênesis, a gente vê no verso 29 que Deus, ele recomenda a dieta do homem. E na sequência ele diz a dieta do animal. Então ele diz assim, ó, o homem, eu te dou as frutas do campo, as frutas que produzem semente e a erva do campo, a erva que está sobre a terra, e o capim será o alimento dos animais. Então, o capim era o alimento de todos os animais. Tanto que o que a gente vive hoje é uma lacuna entre o plano original de Deus e a restauração desse plano original no fim da história do pecado. Então, Isaías profetizou algo, né? Ele viu em visão e ele escreveu uma cena assim, que o cordeirinho vai pastar com o leão, isso na eternidade, na nova terra. Então, o que Isaías viu é a restauração daquilo que Deus criou lá atrás. Então, essa tendência hoje a gente ter a presença de animais carnívoros, isso é mutação genética. Agora, não vamos entrar no mérito de se teve uma mutação na forma de dieta do homem, porque esse não é o foco do nosso estudo agora, tá bom? Depois eu posso te provar por A e mais B que não teve mutação genética no nosso corpo, no quesito dieta. Mas a gente teve uma mudança na nossa estrutura de pensamento. Então, Adão e Eva, quando eles foram criados, assim como todos os anjos, a gente falou sobre a queda de Satanás, né, no último estudo, assim como Jesus, quando ele encarnou, quando ele se tornou um ser humano, ele recebeu uma natureza cuja mente, naturalmente, ela está voltada para a obediência a Deus. Então, a nossa mente ela foi estruturada conforme a mente de Deus, pensando no bem coletivo. Mas quando... O que foi o pecado? Semana passada a gente falou bastante disso, né? O pecado foi a introdução do egoísmo num caráter que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é doação, ele doa de si. Ele cria a vida, de si mesmo ele faz a vida. Então, um caráter que era doação, um caráter que era estruturado no amor, em pensar no bem coletivo, passou a pensar em si mesmo. Isso é o pecado. A palavra pecado, ela significa errar o alvo. Então, é como se o nosso alvo devesse ser imitar a Deus. E aí, toda vez que a gente erra esse alvo, a gente comete um pecado. Tá bom, Tereza, já entendi que você não quer participar lendo a Bíblia. E você também, Rose, imagina, não precisa se desculpar. O pecado ele nos separa de Deus hoje, exatamente. A gente vai ler esse texto hoje. Então, as consequências, e a gente vai ler esse texto inclusive agora. Então, as consequências do pecado, elas são terríveis. O primeiro texto que a gente vai ler é exatamente esse texto que a Rose trouxe, Isaías 59, verso 1, que diz assim, ó: Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Então, veja, não é Deus que se afasta da gente. Quando a gente se desvia de Deus, é exatamente isso que está acontecendo. A gente está se desviando de Deus, a gente está passando de largo, a gente não está seguindo, entende? Eu quero ler então para vocês agora o texto de Romanos 6:23. Ele diz que porque o pecado nos separa de Deus, acontece uma consequência, acontece a morte. Vamos ler lá. Tereza, querida, não precisa pedir perdão, tá tudo bem, ó. Um beijo para vocês. Eu amo ter vocês aí do outro lado. Ó. Tá tudo bem. O que importa é vocês estarem aqui comigo agora. Bem-vinda, Rafa. Bem-vinda, Fran. Não, acho que é o Rafa, né? É um homem ali. Bem-vinda, Cleonice. Bem-vinda, Meg. Bem-vinda, Débora. Estamos lendo
Romanos nesse momento. Romanos 6:23, então ele diz a consequência, a consequência final dessa separação de Deus. O que que acontece? Eu já falei aqui nesse momento, semana passada falamos muito disso. Deus, ele é a fonte da vida. Então, em nos separar da fonte da vida, fatalmente o que que vai acontecer? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, a salvação, o dom gratuito, o dom que é o presente oferecido de graça, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está lá em Romanos 6:23. E nós perdemos, então, a glória de Deus, essa tendência de sempre fazer o bem, de sempre pensar no outro, que vem do caráter de Deus, nós perdemos isso. E a Bíblia chama isso de destituição da glória de Deus. Está lá em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora, vamos entender o que é que sente Deus pela humanidade e o que foi que ele fez por nós, pela humanidade, então. João 3,16, creio que muitos de vocês sabem. Vamos ler lá, então? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Então, eu quero enfatizar algo nesse texto. Muitas pessoas acreditam que Jesus, ele é inferior a Deus em termos de hierarquia. Quando essa palavra unigênito, ela significa da mesma natureza. Ela não significa filho, como Benjamim é meu filho, ele nasceu de mim, ele é uma criança, ele é inferior. A palavra unigênito, ela implica igualdade. Ela implica que é da mesma natureza. Então, olha o plano de ação de Deus. Então, ele amou o mundo, porque ele amou o mundo. E Deus ali, né? A palavra Deus, isso é bem importante a gente saber também. O Novo Testamento, que é então, a maior parte das passagens que nós estamos lendo agora, exceto Isaías, que é Velho Testamento, mas Apocalipse, João, tudo dos evangelhos, né? E dos apóstolos, dos discípulos, que foi escrito pelo apóstolo Paulo ou pelos discípulos, Novo Testamento, foi escrito em grego. Então, a palavra Deus, em grego, ela é plural, tá? Então, quando a gente lê na Bíblia Deus, não está falando de uma pessoa em todos os contextos. Geralmente, ela está falando da pluralidade, né? Deus o Pai, Deus o Filho. Então, Deus, a pluralidade, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, um deles veio para que todo aquele que nele crer. Então, olha só, embora a gente estude a Bíblia, o motivo que a gente estuda a Bíblia não é para ter a salvação, porque a salvação é oferecida de graça. A gente estuda a Bíblia justamente para tirar as nossas dúvidas que nos afastam de Deus, para a gente entender a malignidade do pecado e como o pecado atrapalha a nossa vida. Para isso a gente estuda a Bíblia, para que o nosso caráter seja mais semelhante ao caráter de Deus. Mas a gente não estuda a Bíblia para a gente ter a salvação, porque a salvação, ela é oferecida gratuitamente. E eu acho muito lindo a gente pensar que, embora para nós seja gratuito, mas para Deus teve um preço. Hoje, voltando da caminhada que eu fiz com as crianças, da nossa brincadeira da neve e tal, por um momento me ocorreu. Em muitos momentos eu sou autoritário com eles, quando eu vejo que não tem mais nenhum recurso e aqui a gente mora no interior, então eles saem correndo, desaparecem, às vezes eu preciso gritar e impor minha autoridade por meio da voz. E aí eu fiquei pensando em Jesus, que Jesus, ele foi humilde, mesmo ele sendo Deus poderoso. Ele não usou o seu poder sobrenatural de Deus em nenhum momento na sua vida. Ele foi humilde, ele se submeteu a todo o deboche dos próprios irmãos de Jesus. Nem os irmãos de Jesus criam que ele era o Messias prometido, que ele é Deus. Então ele suportou tudo em humildade, ou seja, teve um preço que a gente nunca vai entender. A gente nunca vai entender o preço, mas para nós é oferecido de graça. Então, Sara, eu entendo que eu não posso rejeitar.
Agora eu quero ler com vocês Apocalipse 2, verso 10. Diz assim, ó. Nada temas das coisas que hás de padecer. A gente vai estudar as cartas, tá? O conteúdo das cartas do Apocalipse mais pra frente. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis tribulação de 10 dias. Mas esse é o foco agora, tá? Esse trechinho. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, é isso. Essa é a expressão de crer. Crer não é só uma crença cognitiva. A gente já falou disso no nosso primeiro estudo, né? Que os demônios também creem. Então, não é só acreditar que Deus existe, acreditar que tem um poder superior, sobrenatural, mas viver de acordo com essa crença, permitir que essa crença ela nos transforme. Deixa eu ver uma perguntinha que tem aqui. Quando fala morte, seria a morte eterna? Morte eterna, Rose, isso mesmo. O salário do pecado é a morte eterna. É a consequência mais severa, né? É a última consequência do afastamento de Deus. Porque, embora a nossa natureza seja uma natureza propensa a afastar-se de Deus, Deus está sempre nos buscando. E a maior evidência disso é que Jesus veio e viveu como um ser humano. Tanto que o nome Emanuel significa Deus conosco. Então Deus veio aqui viver conosco. Desde quando existe o plano de Deus para salvar o homem? A gente leu esse texto no nosso segundo encontro e nós vamos repetir a leitura dele. Vamos ler então 1 Pedro 1, do verso 18 ao 20. Então eu vou ler só o pedacinho final, tá bom? Para vocês. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, desde a criação do nosso planeta, Deus já sabia que a humanidade cairia em pecado, ou seja, se afastaria dele, erraria o alvo, e foi elaborado esse plano da salvação, de que um deles se tornaria um bebê, Jesus se tornaria um bebê, e viveria como ser humano uma vida justa, sem pecado, e sofreria uma morte injusta. E agora uma outra passagem também que eu gosto e que se aplica aqui, João 14, o verso 6, diz assim, ó: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, todo aquele que quer se salvar somente pode ser salvo por Jesus. Então, não houve um plano de redenção para o Antigo Testamento e um plano para o Novo Testamento, para aqueles que nasceram depois de Jesus, ou era um plano para aqueles que nasceram antes de Jesus. Isso está bem claro lá em 1 Pedro, né? Agora a gente vai ler esse texto. 1 Pedro 1, do 18 ao 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, ou seja, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição, ou seja, de geração em geração, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos, por amor de vós. Então, somente por meio de Jesus Cristo nós podemos ser salvos. Não existe outra maneira. Somente por meio de Jesus nós podemos ser salvos. Jesus é o nosso único Salvador. Ao morrer na cruz, o que fez o nosso Senhor Jesus Cristo por nós, pecadores? Vamos ler lá? Apocalipse, capítulo 1, verso 5, diz assim, ó: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, a gente já viu essa passagem, né? Ele é o primogênito no sentido de o principal, o primeiro em importância, e o príncipe dos reis da terra. Então, semana passada eu li para vocês um texto descrevendo a obra de Satanás. Jesus diz assim: quando já estava perto do momento dele ser crucificado, ele diz assim: ó, eis que o príncipe deste mundo, a hora dele já chegou. Então, ele chama Satanás de o príncipe deste mundo, porque Satanás usurpou o reino da terra. A gente falou bastante disso no estudo anterior.
Mas, quando Jesus ressuscitou, tá aqui então no Apocalipse, ele tornou-se então o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, somente por meio de Jesus nós podemos ser salvos. A Rose está perguntando, tribulação de 10 dias, Rose, não é literal, é, dias em profecia são anos, né? A gente já falou disso nos estudos anteriores, mas quando chegar essa passagem específica das cartas, a gente vai estudar com mais detalhes, vamos relembrar esses textos bíblicos, tá bom? O sacrifício de Cristo não está no sangue derramado, mas na entrega completa, sem nenhum egoísmo. Isso mesmo, Rose. Você levantou uma excelente questão. Então, não é o sangue no sentido de o sangue literal, sabe? Não eu sei que soa até profano eu dizer isso, mas não é o sangue de Jesus que tem poder, no sentido do sangue que foi vertido, mas é toda a entrega que ele fez de encarnar, de viver uma vida sem pecado e de ter uma morte injusta, uma morte que ele não merecia. Então, é todo o contexto. Óbvio que se Jesus tivesse vindo e vivido uma vida sem pecado, sem ele ter morrido, nós não seríamos salvos. Ele precisava morrer. Ele precisava sofrer a injustiça. Ele precisava receber a consequência do pecado, um pecado que ele nunca cometeu. Ele precisava receber essa consequência. E assim, por meio da morte dele e da ressurreição, ele ressuscita justamente porque ele não pecou, porque ele ressuscitou. Então ele nos confere, todo aquele que crê, a esse que crê, ele confere o direito de também ser ressuscitado e receber a salvação, receber a vida eterna. Essa é a salvação. A salvação é a vida eterna. É mais óbvio que a transformação que Deus vai operar em nós, ela não é só no futuro. Existe uma transformação nesse momento que Deus quer operar na nossa vida. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso à medida que a gente avançar no nosso estudo. Então, vamos ler lá Atos, capítulo 15, verso 10 e 11, deixa claro para nós que o único plano de salvação que existe é a morte de Cristo. Não tinha outro, nem para quem viveu antes de Jesus e nem para quem viveu depois de Jesus. Então, vamos ver lá. Agora, pois, que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos. Então, ele está falando aqui para os judeus que queriam enfatizar as regras da religião deles nos novos crentes. Então, é dito assim: agora, pois, que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, ou seja, os antepassados, nem nós podemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, aqueles que vieram antes de Jesus, eles morreram. Aqueles que serão salvos morreram crendo na promessa que o Messias viria no futuro. E é para isso que foi instituído, que Deus deu o santuário para o povo de Israel. E ali, por meio do sacrifício do cordeirinho que acontecia cada dia e por meio de todas as cerimônias que aconteciam no calendário do santuário, então a gente consegue entender o plano da salvação. E quando a gente for estudar as profecias, a gente vai estudar um pouquinho da história e desse calendário do santuário. A gente vai estudar um pouco do santuário para a gente entender os símbolos. Então, hoje a gente está falando do sacrifício de Jesus, e isso era simbolizado pelo sacrifício do cordeiro, que acontecia diariamente. Então, diariamente era morto, era sacrificado um cordeiro, ainda filhote, sem nenhum defeito, e esse cordeiro ele representava, e esse cordeiro ele era oferecido pelos pecados do povo. Então, esse cordeiro ele representava o Messias que viria um dia, o Salvador, que viria, que não cometeria pecado, mas que morreria pela como ele nasceu ser humano, então ele morre porque ao ser humano é, foi imputada essa sentença, a sentença da morte, só que ele não merecia morrer.
Agora nós vamos continuar então aqui na leitura, continuando aqui, ó. E 1 João 2 verso 2 diz assim, não, eu quero ler primeiro Hebreus. Então, Hebreus 10 verso 4 diz assim, ó, porque é impossível que sangue de touros e bodes remova pecados. Então, o sistema do santuário, dos sacrifícios, para quem veio antes do tempo de Jesus, ou mesmo os judeus daquela época, né, que mesmo depois da morte de Jesus, eles continuavam fazendo o sistema dos sacrifícios. Então, aqui está bem claro nessa carta aos Hebreus que Paulo escreveu que é impossível que o pecado do ser humano ele seja removido, ou seja, a salvação do ser humano ela vai ser conseguida por meio de sangues de bodes e de touros. Então, até é muito legal, eu gosto muito de estudar história, porque a gente consegue ver como que Satanás, ao longo das eras, ele engana as pessoas. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que nos tempos antigos, os pagãos faziam sacrifícios de animais para os seus deuses e até de seres humanos, até de bebês, né? Eles sacrificavam. Tem um ritual de sacrifício terrível, que era o deus Moloque, era uma pedra, era assim, esculpido na pedra, ele tinha os braços estendidos, assim, na região que seria o abdômen desse deus Moloque, era esculpido, ali era feita uma fornalha, essa fornalha era aquecida, aquecia a pedra toda, e era colocado, então, os bebês no braço do deus Moloque para serem queimados vivos ali, ardendo, morrendo em sofrimento, uma tortura dessa. Então, Satanás, ele perverteu o sistema dos sacrifícios que Deus instituiu que fosse feito com o cordeirinho para simbolizar o Messias que viria no futuro, para simbolizar Deus que viria nascer como um ser humano e que morreria uma morte inocente, como era a morte do cordeiro, comparado com o pecado do ser humano que estava sacrificando ali aquele cordeiro. Então, Satanás perverteu esse símbolo como se Deus ele estivesse irado e para que a sua ira fosse aplacada, ele precisasse de sacrifício, de bois, de bezerros, de seres humanos, para que as pessoas fossem abençoadas, tinha que sacrificar. Isso é terrível. E dentro do satanismo existe sacrifícios até hoje, gente. Isso é um terror. Eu sempre falo para os meus filhos que gente, é horrível. Existem sacrifícios de criança até hoje. Só é mais disfarçado, mas existem. Eu não vou entrar nesse mérito com vocês, mas eu conheci um satanista. Ele, na verdade, ele era adventista e ele se tornou satanista. E ele sequestrava pessoas para que fossem sacrificadas. A minha mãe, eles conheciam, né? Nós nos conhecemos todos da igreja. Então, a minha mãe gostava muito dele. Ele era um jovem, mais ou menos da minha idade, quando ele se desviou completamente do evangelho, foi para o satanismo. E a minha mãe e o meu padrasto começaram a visitá-lo e a interceder por ele, e a orar com ele. Para que ele voltasse para Jesus, e ele confessou uma série de crimes que ele cometeu por ser satanista. Então, infelizmente, o desfecho da vida dele foi trágico. Quando ele decidiu voltar para Jesus, mas ficou bem claro para ele que ele precisava largar a bebida. Ele era viciado em álcool, e aí toda vez que ele se embebedava, o demônio possuía ele. Então ele cometia atrocidades, possuído pelo diabo. Então a minha mãe conversou com ele e disse: Olha, então se você sabe que o demônio possui você quando você está embebedado, você precisa parar de beber para que você seja liberto dos demônios. E ele estava se esforçando, mas um belo dia ele caiu em tentação, se embebedou. A irmã dele testemunhou a morte dele. Ele disse assim: O santo está baixando. Ele estava bêbado e disse isso: O santo está baixando. E ele caiu morto. Então, quando foi uma morte súbita, ele era jovem, não tinha 30 anos ainda. E quando foi feita a autópsia do corpo, simplesmente eles não sabiam vestígio nenhum do que aconteceu com a morte dele. A gente sabia, porque a gente conhecia toda a história, mas ninguém sabia nada disso. Ninguém, isso nunca veio a público, né? Das práticas dele, da religião que ele seguia em segredo, e da causa da morte dele, né? Mas, para mim, aquilo ali foi
mais uma das lições, das coisas que eu testemunhei ao longo da minha vida, de que não é brincadeira. O conflito entre o bem e o mal, ele é tão real quanto um beliscão na sua pele. Os demônios estão aí, gente. Os demônios estão por aí. E a gente precisa escolher do lado de quem a gente vai ficar. Porque se a gente não está do lado de Deus, a gente está do lado do diabo. Não tem um meio do caminho, entendeu? Tem uma historinha que a gente ouvia muito quando era criança e dizia assim, que você estava dentro da igreja, né? Então você estava no território de Deus. E aí, alguém lá que estava descontente sai da igreja e decide ficar em cima do muro. E aí chega em cima do muro e se depara com o diabo. A pessoa ela não tá certa se ela quer ficar ao lado de Deus ou se ela quer se afastar de vez. Então ela fica em cima do muro. E aí o diabo olha bem nos olhos dela e diz assim: Olha, o muro também é meu, viu? Então, é, essa, essa é a realidade do conflito espiritual. Não tem metade do caminho. Metade do caminho é do lado de Satanás. A gente tem que escolher, consciente ou inconsciente, quando a gente não obedece a Deus, por mais que a gente não saiba que a gente está fazendo coisa errada, a gente sofre as consequências do pecado. A gente sofre porque o diabo não deixa passar. Ele não deixa passar. A gente vê isso na história de Jó. A gente vê isso na história da tentação de Pedro. Jesus diz assim, antes da morte dele, ele diz assim, naqueles momentos finais ali no Getsemane, ele diz, o, o diabo me pediu autorização para tentar vocês, mas eu roguei por vocês, para que a fé de vocês ela não desfaleça. Então, olha só, Jesus, quando ele roga pelos discípulos, sabendo que o diabo pediu permissão para Deus, para causar atrocidades na vida dos discípulos, Jesus não fala assim: ah, não, Deus, por favor, não deixa nada de ruim acontecer com eles. Não. Jesus roga para que a fé deles não desfaleça. Então, o demônio, os demônios, eles vêm com tudo para cima da gente. Se a gente não está sob a proteção de Deus, em obediência, a gente está completamente exposto aos demônios. E não pense que os demônios estão de brincadeira. Eles não estão de brincadeira. Quem fica de brincadeira é a gente, dormindo, fazendo coisa que não deve, é, assistindo coisa que não deve, pensando, ah, não, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. E assim a gente vai, ó, só se afastando de Deus, só se afastando de Deus. De repente vem, ó, algo terrível que acontece na nossa vida e a gente não sabe nem como que aquilo aconteceu. Mas aí se a gente para pensar, a gente lembra quando foi a última vez que a gente estava realmente em comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é só estudar a Bíblia e fazer oração. Comunhão com Deus é obediência. Comunhão com Deus é entrega. E isso tem que acontecer diariamente. E eu não falo isso de um patamar, como que eu consigo fazer isso de maneira perfeita. Eu falo isso como alguém que também luta para aplicar essa realidade na nossa vida. O estudo da Bíblia, isso que a gente está fazendo aqui agora, ele não tem valor nenhum. Se depois que a gente desligar o celular, a gente não der um passo em direção a Jesus. Não tem valor nenhum estudar os textos. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e essa palavra é viva. Tem um texto lindo que eu ainda não li com vocês, mas eu me recordo de cabeça. Ele diz assim, ó, que a palavra de Deus, ela é como uma espada afiada que separa ossos e juntas e ligamentos e tendões. Se a palavra de Deus, ela não entra na nossa vida, rasga a gente, remove o pecado, então não tem sentido o saber apenas cognitivo. Lembrem-se da tentação de Jesus. Satanás, quando ele se aproximou de Eva, quando ele se aproximou de Jesus, o que ele disse? Ele usou palavras dele? Não, ele citou a Bíblia, ele citou a palavra de Deus. Qual é a diferença entre nós e os diabos, os demônios? A diferença entre o servo de Deus e os demônios
Não é o conhecimento da palavra de Deus, porque eu te garanto que eles sabem mais versos da Bíblia memorizados do que nós. Eles sabem mais da Bíblia do que nós. A diferença é quanto da verdade a gente aplica na nossa vida, o quanto a gente obedece a Deus. Essa é a diferença entre o crente e um demônio. Agora, voltando para o nosso estudo aqui, eu quero ler então para você, 1 João 2,2 diz assim, ó, e ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Então, quando Jesus, ele morre uma morte injusta e ele é ressuscitado, a ressurreição dele, a morte injusta, expõe o governo terrível de Satanás. E aí, naquele momento, então, a sentença de Satanás está certa, de que ele vai ser condenado à morte. Não que Deus já não tivesse certeza de que Satanás ia ser condenado à morte antes, mas os seres dos outros mundos, os anjos que permaneceram no céu, ainda tinham alguma simpatia por Satanás. Eles ainda não tinham certeza se Satanás estava errado ou se Satanás estava certo. Mas quando eles testemunharam a violência, a crueldade com a qual Satanás e os demônios, os anjos caídos, trataram o Criador, então eles tiveram certeza de que Satanás merecia a morte. E eu acho muito lindo, sabe? Certa vez, estudando a Bíblia, na verdade, essa pergunta sempre vem, por que que Deus permitiu, então, se ele sabia que tudo ia dar errado, por que que ele permitiu que o ser humano perpetuasse, enfim, né, continuasse a vida? Tem uma frase que ela responde, tem um ditado popular que diz assim, ó, que a verdade sempre aparece, né? As coisas precisam de tempo. Foi exatamente isso que Deus fez. Deus deu tempo para os anjos que ficaram lá no céu. Deus deu tempo para os seres de outros mundos, para as pessoas de outros mundos que não caíram, que não aceitaram a rebelião de Satanás, porque lembra-se que nós vemos na Bíblia que Satanás, ele queria estabelecer o seu trono acima do trono de Deus, ou seja, ele queria ser o rei do universo. Ele queria ocupar o lugar de Deus. E ele foi levar as suas ideias pelos mundos afora. Mas somente Adão e Eva aceitaram o governo de Satanás. Ninguém mais aceitou aquele governo de liberdade. Não, vocês podem ser livres, podem fazer o que vocês quiserem. Somente Adão e Eva caíram nesse engano. A liberdade do pecado. O pecado, ele não liberta. Pecar não é ter liberdade. Pecar é viver numa prisão de prazer. Mas um prazer que te mata. Que quanto mais você usufrui desse prazer, mais ele te mata. Isso é o pecado. Eu gosto muito de fazer paralelos com a saúde, né? Porque é o que mais pulsa na minha vida, né? Essa batalha que eu tive por anos com uma doença autoimune. E eu ficava pensando muitas vezes em que eu falhei nos meus propósitos. Eu tô aqui me alimentando da forma como eu desejo, comendo por prazer as coisas que eu gosto, mas eu tô tão inflamada que às vezes tinha momentos que eu mal conseguia comer, que eu mal conseguia pegar o alimento e levar até a minha boca, de tão inflamada que estavam as minhas mãos. E aí eu chorava e eu pensava, até que ponto? Não, isso não era liberdade. Liberdade é você olhar para um negócio delicioso e você conseguir dizer, não, eu não vou comer, porque isso me faz mal. Isso é liberdade. Liberdade não é a gente poder fazer o que quiser e ser escravizado pelos nossos desejos. Então a gente precisa aceitar o convite que Jesus faz na Bíblia. E esse convite eu vou dizer para vocês, ó. Tá escrito aqui, ó, em Atos 16, o verso 31. Diz assim, e eu vou ler com você. Não é Atos 16, não, eu quero ler Atos 3:19.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, ou seja, os tempos de refresco pela presença do Senhor. Esse texto é poderoso demais. Todo mundo aí dirige, né? Então a gente já aprendeu lá na aula de trânsito, da escola de trânsito, que a conversão é mudança de sentido. Então, o que nós precisamos, qual é a forma que a gente demonstra que a gente aceitou esse presente que é a salvação? Por meio da forma como a gente passa a viver. Quando a gente tem um arrependimento genuíno das nossas atitudes, do nosso caminho, e a gente decide entrar por um outro caminho, mudar completamente, é uma conversão, é uma mudança de sentido completa. Arrependimento significa uma mudança genuína da mente e atitude, da mente e atitude, para com Deus, em primeiro lugar, para si mesmo e também para com os demais. Então, sem essa manifestação na vida, da forma como a gente se relaciona com Deus, da forma como a gente se relaciona consigo mesmo, da forma como a gente se relaciona com os outros, nós não experimentamos uma conversão. A pessoa arrependida, por meio do Espírito Santo, ela começa a ver as coisas como Deus enxerga. E é assim que a gente se liberta dos pecados. É assim que a gente se liberta do erro ao alvo, né? Porque quando a gente está consciente, se a gente, por exemplo, né, pegando de novo um exemplo de alimentação, que é algo muito vivo para mim. A gente sabe por A mais B, tá provado por A mais B que o trigo, por causa da mutação, porque é transgênico, etc., faz mal. Ok. Estamos convencidos disso. Mas a gente não tem força para resistir. Por mais que eu esteja convencida de que o trigo ou a carne me faz mal, eu ainda desejo, eu ainda quero comer. Então eu ainda sou escravo. Assim é o pecado. A gente tem consciência de que nos faz mal aquelas atitudes, mas a gente está convencido, a gente aquilo, mas a gente não consegue fazer. A gente é escravo. Mas quando a gente se converte, a gente começa a obedecer a Deus nas pequenas coisas, essa obediência, Deus honra. Está escrito na Bíblia que Deus honra aqueles que o honram. Então, quando a gente vai derramando o seu poder sobre nós, e nós começamos, tem um verso na Bíblia lindo que diz assim, ó, que a gente precisa ter que Deus vai implantar a mente de Cristo em nós. Então, ele implanta a mente de Cristo em nós. E a gente começa a enxergar com ele. E a gente vai olhar, por exemplo, que eu dei o trigo, me faz mal. Isso vai acabar com a minha saúde, então eu não vou comer. E a gente não é mais governado pelos nossos desejos, a gente é governado pela nossa razão. Lembra que no comecinho do nosso estudo dessa noite eu falei para vocês que a gente teve uma mutação na nossa estrutura de pensamento? Nós éramos, a forma de pensar era como a forma de Deus, orientado para o bem comum, o amor, a doação. Mas aí nós começamos a pensar em nós, o prazer, a satisfação pessoal, a liberdade, até a última consequência. Mas isso é escravidão. O egoísmo, ele nos escraviza. E às vezes eu tentava entender, né, ao longo da minha jornada de saúde, como que você comer tudo que vê pela frente, tudo que você deseja é uma forma de egoísmo. Sabe por que que é uma forma de egoísmo? Porque pela satisfação do meu prazer, eu tô matando o meu próprio corpo. Eu tô acabando com a vida que Deus me deu, que não é nem minha, é emprestada. E quando eu entendi isso, eu fiquei muito triste. E quando eu entendi isso, eu passei então a lutar avidamente para que Deus me libertasse desses desejos. E eu não sou perfeita, eu tenho vários desejos de comer coisas que eu não devo até hoje. A gente tá todo mundo aí, né, na, na busca de obedecer a Deus com fidelidade. Mas eu acho que essa experiência que eu passei para você é para ajudar você a entender um pouco o que tem a ver a dieta ou pequenas atitudes do nosso dia a dia que a gente faz só por prazer. Às vezes a gente não conecta, né, as pequenas coisas do dia a dia com o pecado,
Mas a gente precisa começar a fazer essas análises e a gente vai perceber o quanto o pecado ele tem nos escravizado em tantas áreas das nossas vidas. Por exemplo, talvez na minha condição, na minha vida, eu me lamente porque, eu tô numa condição que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, mas todo mundo tem 24 horas, certo? E o que que eu faço com as minhas 24 horas? O que que você faz com as suas 24 horas? Será que não tem ali alguma coisa que tá roubando as minhas horas e me impedindo de alcançar objetivos? Que às vezes eu culpo, porque Deus não me abençoa, porque Deus, sabe? Então a gente precisa fazer essas reflexões. Às vezes a gente está gastando tanto tempo com série, com filmes, novela, sei lá o que, rede social, e aí a gente não tem tempo de estudar a Bíblia, a gente não tem tempo de fazer uma graduação, a gente não tem tempo de trabalhar, óbvio, porque a gente está ocupando o nosso tempo com prazeres egoístas, que nos dão aquele prazer momentâneo, mas eles estão roubando a nossa alegria de viver de uma maneira em um sentido mais profundo, porque se a gente tem aquelas horinhas, né, daquele prazerzinho, daquele hábito, daquele viciozinho empregadas em alguma outra coisa, aquilo ali vai crescendo e a gente sai do lugar. Então, são as pequenas coisas do nosso dia a dia que elas determinam, elas revelam o quanto nós amamos a Deus realmente e o quanto nós entendemos do plano de salvação que Deus tem para nós, porque a Bíblia é muito clara, diz assim, ó, eu te coloquei por cabeça, não por cauda. Deus quer que nós tenhamos saúde. Eu fico até brava, embora eu não mencione, mas eu fico até brava quando alguém fala assim, vamos ver se dá assim, né, por exemplo, na época eu não contei pra ninguém lá na rede social, a gente tá esperando um último exame pra confirmar, mas ao que tudo indica, o Fernando foi curado do câncer, completamente curado. Ele tava em metástase já, e ele foi completamente curado. E eu lembro assim que no processo do câncer dele, né, nesse ano, que foi um ano de tremenda luta para ele e para minha mãe, às vezes eu pedia oração para as pessoas e as pessoas diziam assim para mim, ai, vai ser feita a vontade de Deus, tipo assim, agorando, sabe? Gente, como que você duvida que a vontade de Deus é para que um ser humano seja curado? Que Deus é o Deus que você acredita. Que Deus é o Deus que você ama. Esse Deus mais parece o diabo, que o que quer que todo mundo morra, sabe? Essas coisas me irritam profundamente, porque as pessoas não enxergam quem é Deus. As pessoas olham para o diabo que destrói, e aí tem coragem de falar uma frase dessa, achando que a obra de destruição é de Deus, que a vontade que todo mundo morra é de Deus. É claro que é da vontade de Deus que todo mundo seja curado. É óbvio que é. Mas e nos casos das pessoas que não são curadas? Bom, você tem que avaliar a vida daquela pessoa. Ela fez tudo o que ela podia enquanto ela tinha saúde, aplicando a lei de Deus na vida dela, para que Deus tivesse tempo de curar ela. Porque tem duas coisas, por exemplo, no processo de cura de uma doença. Tem o tempo que a doença leva para te comer e o tempo que os ingredientes de Deus levam para te curar. Então, dependendo do estágio que você está da tua doença, não vai dar tempo. E Deus não vai fazer um milagre. Agora, por que você não me pergunte? Mas se você permitir que Deus te cure, se você crê que Deus pode te curar, aí você vai aplicar os métodos dele na tua vida e você vai ser curado. Se você crê que Deus pode te dar um emprego, se você crê que Deus pode te dar uma casa, se você crê que Deus pode te dar um carro, se você crê que Deus pode te dar uma faculdade, eu não sei do que você precisa, mas qualquer coisa que você creia que Deus pode te dar, se você crê e você aplicar os princípios de Deus na tua vida, você vai receber. Só que a gente crê desconfiando. E a forma como a gente mostra que a gente crê desconfiando é porque a gente não age. A gente fica no mesmo lugar. A gente não faz nada. A fé precisa se mover. Uma fé que não se move, uma fé morta. E a fé morta não é fé. Porque a fé em Deus tem que ser viva. Agora vamos continuar aqui. Eu quero ler esses versos com vocês porque são muito lindos. Então, de novo, né? Voltando lá para
os versos que falam da evidência de que Jesus é o nosso único Salvador. Então, de acordo com a palavra de Deus, quantos salvadores existem à nossa disposição? Atlas. É mesmo que o crudivorismo te salvou? Que bênção! Depois você pode contar um pouquinho mais para nós, se você quiser, tá bom? Fiquei bem feliz de saber. Ó, os dias de estudo, então, são toda quinta, 20 horas. Aí a Rose, né, participando. Deixa eu ver, tem várias perguntinhas aqui, ó. Ó, a Rose falou uma coisa que é muito especial. A alimentação é tão importante que Satanás usou a comida para enganar Eva. Isso mesmo. Lembra, semana passada a gente falou muito sobre os sentidos. Que a gente leu que está escrito na Bíblia que os enganos de Satanás eles vêm por meio dos nossos sentidos. A gente vê, a gente sente, a gente toca e a gente pensa, não, isso é verdade, isso é de verdade, isso é bom. E não é. É... Deixa eu ver se a Rose tem mais alguma pergunta aqui. Como podemos pedir perdão por pecados que não lembramos ter cometido? Rose, essa é uma excelente pergunta. Apenas peça perdão. Fale para Deus. Sabe, esses dias atrás, eu tive um momento e eu fiquei pensando assim, lembrei de um pecado da minha juventude, foi um pecado acariciado que eu cometi muitas vezes durante um longo período. E eu me arrependo muito, porque esse pecado, ele me trouxe consequências severas que eu sofro até hoje. E, e nesse dia eu orei e falei, Senhor, eu não sei se eu já te pedi perdão por isso, mas se eu ainda não pedi, então estou pedindo agora, me perdoa. Então a gente pode simplesmente pedir o perdão. A gente não precisa lembrar exatamente, porque a questão da gente reconhecer, né, a cada dia, eu achei até bom que você falou sobre isso, Rose, porque aqui está separado um texto para a gente ler no estudo de hoje sobre a confissão dos pecados. As escrituras elas falam sobre a confissão dos pecados, mas a prioridade da confissão dos pecados ela é para Deus, ela não é para ser humano. A não ser que você pecou contra alguém, aí você vai e você conversa com essa pessoa. Mas a Bíblia diz, né, a gente aprende esse padrão de confissão de pecados bíblico na oração do Pai Nosso. Jesus disse assim: Pai, Pai nosso que estás no céu, perdoa-nos. Então, quando Jesus ele vai pedir perdão, ele não pede, ele não vai confessar os seus pecados, não vira para Pedro, não vira para João, não, ele leva essa oração para Deus. E lembrem-se que ele está ensinando ali. Então, se ele tivesse, mesmo que ele não tinha pecado, e ele fala assim, Pai, perdoa-nos, ele está ensinando. Se o modelo de confissão de pecados fosse um ser humano, fosse eu me dirigir a um ser humano, ele ia virar para algum ser humano e ele dizer, ó, quando você quiser, né, ser perdoado, você vai no líder da igreja, vamos lá na sinagoga comigo, que era a religião de Jesus, ele era judeu, vamos lá e vamos confessar pro sacerdote os pecados. Não, ele ensina a confessar para Deus. Então, não há ninguém que possa mediar esse relacionamento entre eu e Deus. Nenhum santo canonizado, nenhuma entidade, não. O meu relacionamento é com Deus. O relacionamento de cada ser humano é com Deus. E o nosso único mediador é Jesus Cristo. E nós lemos isso na Bíblia. Quer ver? Já vou ler para vocês aqui. Aqui, ó, sobre a confissão de pecados, né? Antes de eu falar sobre Jesus, nosso mediador, então está escrito em 1 João 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Então, por que o ato de confessar os pecados para Deus, não para nenhum ser humano? Porque quando eu reconheço, quando eu verbalizo ou penso, né? Verbalizo em termos de estruturar uma frase, mesmo que seja um pensamento. Quando eu confesso, quando eu admito, eu enxergo. E se eu enxergo, eu não sou mais inconsciente. Aquela informação passa do inconsciente para o consciente. Agora, toda vez que eu for fazer aquilo, eu vou lembrar, poxa, pedi perdão sobre isso ontem, agora estou eu aqui fazendo de novo. O que que eu posso fazer para evitar? E assim é o processo de restauração da nossa mente. Lembra que eu já falei para você, acabei de falar, que Deus ele quer implantar a mente de Cristo em nós?
ok? Pelo poder de Jesus, pela mente de Cristo, a gente vai conseguir resistir às tentações. Isso é um processo. Ah, aqui, ó. A Ed, ou Ed, não sei como pronuncia. Aqui, Edivar. Edivar Henrique é um homem. É, não sei. Mas acho que é um homem. Eu fui diagnosticado com espondilite anquilosante, o crudioverismo está me ajudando a entrar em remissão. Benção, benção. E ajuda mesmo, sabe por quê? Porque é a dieta. É a dieta que Deus criou. Eu não sei, Edivar, se você acredita na Bíblia, se você é cristão, mas eu não posso deixar de ler para você aqui nesse momento. Estou abrindo a minha Bíblia lá, tô com a minha Bíblia, viu? Você tá com a sua Bíblia aí? Eu tô com a minha Bíblia aqui, embora eu tenha todos os textos separados ali. Eu quero ler para você aqui Gênesis 1, capítulo 29, porque talvez você nunca tenha lido e eu quero ler para você. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para por alimento. Então, esse é o alimento que Deus designou para nós. E Ele fez o nosso corpo para comer esse tipo de alimento. E é por isso que é perfeito. Quando a gente come as frutas e vegetais, sementes cruas, o nosso corpo cura de qualquer doença. Porque esse é o combustível para nós. É como um carro que foi feito para colocar gasolina e você coloca água. Ele não vai rodar com água. Mesmo que você coloque 70% gasolina, ele vai dar uns estouros. Não vai funcionar. O nosso combustível é o alimento cru, as frutas e os vegetais crus. Então, vamos voltar aqui para o nosso estudo dessa noite. Estou muito feliz de ter você aí do outro lado. Nós estávamos falando sobre Jesus, o nosso único mediador. E eu quero ler para você 1 Timóteo 2, o verso 5. Diz assim: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus é Deus, Jesus é homem. Ele não usou o seu poder de Deus enquanto ele estava aqui na Terra. E ele é Deus e homem para toda a eternidade. A partir do momento que Jesus encarna, ele torna-se homem, ele torna-se um ser humano para sempre. Você consegue imaginar a profundidade do pecado que alterou a própria divindade? Você consegue imaginar o tamanho do amor de Deus ao ponto de se. Esqueci a palavra agora. De se. Nossa, esqueci completamente a palavra. Quando a gente se dobra, né? Quando a gente se humilha para aceitar essa posição dele sendo Deus onipresente. Aí a gente vê a onipresença dele no Velho Testamento. Ele foi a sarça ardente. Ele era o vento que falou com. Foi com quem? Qual foi aquele profeta que ele falou que ele não estava. Acho que era, não sei se é Jeremias. Eu não lembro qual era o profeta, né? Que ele falou por meio do vento suave. E ele foi a coluna de fogo que aquecia o povo de Israel quando eles estavam no deserto. Ele era a nuvem que protegia o povo de Israel do calor escaldante do deserto. Então, ele, que era onipresente, poderia ter a forma que ele quisesse, forma de nuvem, forma de fogo, forma de pessoa, porque ele apareceu como pessoa para Abraão. Ele podia ter a forma que ele quisesse. Agora, ele está confinado dentro de um corpo de carne e osso. E quando ele ressuscita, sendo Deus, sendo homem, para viver eternamente, ele pede comida para Pedro. Estava com fome. Você já pensou que amor é esse que faz, que altera a divindade? É muito lindo. Eu não me canso de admirar e de refletir no amor de Deus. Então, somente Jesus, por ser divino e por ser humano, é que poderia trazer a ser o mediador entre o nosso relacionamento com Deus. Porque ele é homem. E nós lemos
já nos estudos anteriores, né? Que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então ele sofreu as mesmas dores, sabe? Você já parou para pensar que Jesus talvez ele já teve diarreia, dor de barriga. Ele passou tudo que a gente passa. Ele foi humilhado, debocharam dele, riam da cara de Jesus. Sabe, ele passou tanta coisa, passou fome, passou frio, passou dificuldade, não tinha onde morar. Ele vivia por aí, ele passou extrema dificuldade. Tudo que a gente já sofreu e vai sofrer, Jesus sofreu também. Então ele se compadece das nossas fraquezas. Ele sabe o que que é. Ele sabe a sensação de quando a tentação vem e você tem que segurar. Ele sabe. E é por isso que ele tem paciência, por isso que ele tem misericórdia de nós. E é por isso que ele está sempre ao nosso lado, nos motivando. Não, hoje você caiu, mas tudo bem. Amanhã é um novo dia. Esse é Deus. Esse é Deus. Deus não é aquele que está com um caderninho, embora a Bíblia fala que os nossos atos estão todos registrados. Mas Deus não é aquele que está com um caderninho registrando tudo que a gente faz de errado para nos acusar. Essa é a obra do diabo. Eu li com vocês. Apocalipse capítulo 12, se não me engano, do verso 4 ao 8. Lá fala que o diabo ele é o acusador. Então, aquele que está nos vigiando, os demônios é que nos vigiam para nos acusar diante de Deus. Essa é a obra do diabo, de acusar. Não a obra de Jesus. A obra de Jesus é mediar. A obra de Jesus é conectar Deus e o ser humano por meio dele próprio. Ele conecta Deus conosco. Ele é Deus conosco. Eu quero ler para você, então, Gálatas capítulo 4, verso 4. Diz assim, ó. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Romanos 9:5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A divindade, né, de Jesus, tão questionada. E Hebreus 2:14, verso 16 e 17, diz assim, ó, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Agora, 1 Pedro 2, 21 e 22, então ele diz aqui que ele não cometeu pecado, portanto ele não merecia morrer. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2, versos 21 e 22. Agora, já estamos encerrando o nosso estudo dessa noite. Então, o que disse Jesus que ele deseja fazer na vida do ser humano quando este se converte? Está lá em Apocalipse capítulo 3, o verso 20. Diz assim, ó. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e comerei com ele e ele comigo. Deus está à porta do nosso coração, esperando que a gente abra, porque a maçaneta só tem por dentro. Ele está constantemente à nossa espera. Um dos primeiros versos que nós lemos nessa noite é que o pecado, diz aqui o pecado, as nossas atitudes, né? Definir para vocês que o pecado é errar o alvo. Toda vez que a gente erra o alvo de obedecer a Deus, isso é um pecado. Isso é exatamente pecado, errar o alvo. Toda vez que a gente faz isso, então nós nos separamos de Deus. Deus não se separa de nós. Nós é que nos distanciamos dele. Mas Deus sempre vem até nós e nos procura. E ele espera
paciente, para que nós aceitemos o convite, para que a gente se arrependa dos nossos pecados, para que a gente se converta dos nossos maus caminhos. E sabe, algo tão lindo, tão lindo. A Bíblia diz assim, ó, que Deus ele é o autor da nossa fé. Porque até para crer a gente precisa de ajuda. Já pensou? Filipenses 2:13 diz assim, ó, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, quem opera em nós, o querer e o fazer, o querer vencer o pecado e o vencer o pecado, é Deus. Nem isso nós conseguimos fazer sozinhos. E Deus é tão misericordioso que ele faz isso por nós. E é por isso que eu gosto tanto dessa música que eu vou cantar para você agora. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba. Vem, vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, Jesus, vem, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Esse é o momento. Vamos orar? Poderoso Deus, obrigado por ter estado conosco nessa noite, por nos ensinar, Senhor Jesus. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude, nos dê o querer e o fazer, nos dê a vontade de abandonar o pecado e nos dê o poder para abandonar o pecado. O pecado, Senhor, tem poder sobre nós, mas o seu poder é maior. O Senhor venceu o diabo na cruz. O Senhor venceu todas as tentações e o Senhor sabe o segredo para a gente não cair, porque o Senhor é humano como nós. E nós te pedimos que o Senhor nos ensine a ter a vitória sobre o pecado. Nos ajude, Senhor, a buscar as respostas na Bíblia e naquelas questões que não têm esclarecimento na Bíblia, por meio do Espírito Santo, ensina-nos em nossa mente. Em nome de Jesus, eu te peço essa bênção. Amém. Uma boa noite. Um bom dia se você está assistindo de dia. Até o próximo estudo.